de Deus. Eu fico muito feliz quando olho aqui para a plataforma e vejo o povo comparecendo para adorar a Deus. Estava com saudade da diaconisa Tereza. Ela ficou alguns dias distante, mas Deus jamais deixou ela sozinha. Quero anunciar nesta noite, você que está nos ouvindo, em tempo de guerra, é tempo de adorar. Querido, o crente, o verdadeiro evangelho diz que nós teremos provas, teremos lutas, teremos guerras. E assim, Jesus também o teve. Mas ele venceu. E ele diz que também nós venceremos. Então, se nós iremos vencer, nós não podemos aceitar aquilo que vem para a nossa vida de graça. Tem coisa que não é paga, tem coisa que é de graça, né? As guerras, ela é de graça, mas também tem coisas que são pagas. Por quê, pastor? Se você tem um projeto como esse aqui, ó, Rádio Evangelizando Nação, é um projeto missionário, aonde nós chegamos em vários estados, vários países. Aí você acha que não vai acontecer a guerra? Você acha que você que se encontra aqui fazendo essa programação junto com o pastor Joel não vai sofrer um arranhão? Claro que vai. Mas Deus fala assim, ó, seja forte, valente, corajoso. Eu venci. E assim nós também venceremos, querido. Quando você se dispõe para fazer a obra, isso chama corajoso. Quando você permanece, é porque é forte. E quando você glorifica a Deus, porque você é valente. Qual uma dessas três você fica? Ou fica com todas essas? Seja forte, valente e corajoso. Nós estamos no ar aqui, querido, para esse povo abençoado que está nos ouvindo. Você aqui da Itália, da França, pela Rádio Evangelizando Nações. Você pelo YouTube. Que Deus venha abençoar a tua vida. Você aqui no site evangelizandonacons.com.br deixa Deus trabalhar. Para Deus trabalhar na sua vida, é necessário você permanecer. Porque se você chegou, é porque Deus quer falar com você. É porque você permaneceu, é porque Deus quer te contemplar. Eu não sei o que você almeja. Eu não sei o que você busca. Mas eu sei que há um Deus forte e pronto para te servir. Servir, mas para você ser servido, é necessário você dar um passo. É necessário você determinar. É necessário você deixar o Espírito Santo trabalhar. Diz a Bíblia que 1000 cairão à esquerda, 10.000 ao nosso lado, e nós não seremos atingidos. É isso, querido, que eu quero dizer para você. Você não vai ser atingido. A flecha passa, a seta passa. Mas o Espírito Santo, ele não passa, ele fica para abençoar a tua vida. Uma vez eu fiz um propósito com Deus, ao qual eu passava para lá e para cá, que ali ficaria 2 anjos para salvar algumas pessoas, não vamos citar nome, nem idade, nem pessoas. E eu levei 40 noites orando. Eu só levei 40 noites orando porque eu recebi uma seta de morte. Recebi uma seta de morte. E eu, em 5 dias, eu emagreci 20 quilos. Tá vendo aí?
uma seta de morte. Parei no hospital, me levaram para o hospital. E chegando lá, eu ouvia, só ouvia. Eu já não movia mais com os braços, com o corpo, enfim. Eu ouvi da boca do médico: esse homem não tem mais jeito. Esse homem é óbvio, é óbvio. Eu falei: não, nada de óbito. Eu pensando, né? Nada de óbito. Eu venho aqui, Deus, para uma obra. E eu quero ver a obra acontecer. Eu necessito ver essa obra acontecer. Porque o Senhor nos chamou fraco para a obra. O Senhor, quando falou para mim assim, ó, vai para a minha casa hoje, que vai ter um homem te esperando, realmente aconteceu, Deus. E aqui eu estou, precisando das tuas mãos sobre a minha vida. E me levanta que eu irei contar testemunho para as nações. Como eu estou falando agora para você que está nos ouvindo, de perto, de longe. Deus, ele trabalhou profundamente. Mas aconteceu um fato. Esse fato foi quando eu ouvi uma reunião. E essa reunião tinha 4 pessoas. 4 pessoas. Se eu iria viver ou morrer. É exatamente isso, que eu iria viver ou morrer. E eu estava ali ouvindo, não preocupado, porque eu sabia que aquele que me chamou, ele garante. Aquele que me colocou de pé, ele me sustenta. Foi quando o demônio reuniu para destruir a minha vida. Quando apareceu uma pessoa, olha, escuta isso aí para você entender. Você está nos ouvindo. Apareceu uma pessoa toda errada. Pelo menos foi o que foi mostrado para mim. O que ele fazia. Que eu não vou citar aqui no ar, tá? O que ele fazia. E aquela pessoa chegou e falou assim: esse homem aí não é culpado. Esse homem não fez nada de errado. E aí eu fui liberto. Eu fui liberado. Na verdade, liberado. E Deus trabalhou profundamente. Muitas das vezes, você fala assim, aquela pessoa ali é assim. Não, não fala, querido. Se ele está precisando de uma ajuda, vai até a ele. Se ele precisa de uma mão, dá as mãos a ele. Se ele precisa de alimento, leva alimento para ele. Porque aquilo que faz mal para você, muitas das vezes pode ser alimento para outro. Jesus trabalhou, me deu livramento, e hoje eu estou aqui dizendo que Jesus salva, cura e liberta. Mas para isso acontecer, chama-se atitude. Sem atitude não tem como você. Não tem como você seguir sem atitude, vai ficar estacionado. E Deus jamais vai trabalhar na vida de uma pessoa estacionada. Ele vai estar com você. Ele está com você. Mas se tu somente crer, verá a glória de Deus. Simplesmente isso. Se tu somente crer, verá a glória de Deus. Persevere na fé. Permaneça firme. Mediante a guerra. Entenda que o nosso general nunca perdeu uma batalha. Boa noite, estamos no ar. 12 profetas, 12 promessas, 12 unções, 12 orações e 12 palavras. Este é o programa ao qual é chamado Plataforma do Milagre. Vamos ouvir a missionária Vicentina orando para iniciar a programação. Amém, irmã Vicentina? Amém. Fala por vontade do Senhor Jesus, toda a plataforma, aonde a nossa voz chegar. Meu Deus, meu Pai, entra agora, Pai, pedindo tua bênção, tua proteção, pedindo perdão pela minha falha, meu pecado, uma palavra, transgressões. Ô Jesus, o Senhor sabe, sou pequenininha, Deus, mas que
pequenininho que é um carocinho de mostarda. Mas o Senhor é tão grande, Pai, para perdoar minhas falhas, está no meu clamor. Deus, eu vou entregar o pastor Joel, todos dessa rádio nas suas mãos. Ah, Jesus, toma também, meu Deus, aquele está trabalhando, dá um bom serviço, aquele está dormindo, vem dar um bom sono. Deus, toma nossas criancinhas, Pai, do mundo inteiro em geral. Livra ele de doença, do ano sanguinário. Ah, Senhor, estão os motoristas. Deus querido, Deus amado. Livra ele de parapetite, acidente, assalto, sequestro. Pai, é tanto acidente, Senhor. Mas não basta, papai. Ah, Jesus querido, Deus maravilhoso. Eu vou entregar, papai, cada um nas suas preciosas mãos. Porque só o Senhor pode ajudar a nos abençoar. Assim, meu Deus, eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, pastor? Amém. A missionária Vicentina, ela se encontra lá no Paraná. E aqui o estúdio é em Saquarema, estado do Rio de Janeiro. Hoje nós temos aqui a missionária Vicentina do Paraná. Temos a irmã Diaconisa Risalva, também lá de Sergipe. Temos aqui a irmã Tereza, lá da Bahia. Temos aqui o diácono Abel, com a sua família abençoada lá de Sergipe. E aqui o pastor Joel, né? Buscando a presença de Deus. Porque quando nós buscamos a presença de Deus, o Espírito Santo, ele vem, ele entra, ele faz a obra. Mas libera, querido. Libera o seu perdão nesta noite. Deixa ele fazer a poderosa obra. Nós estamos gravando esse programa e amanhã, com certeza, você vai ver ele totalmente diferente. É uma forma que nós temos de trazer esse povo dos outros estados para a nossa aproximação, aproximando vocês também deles, porque nós entendemos, querido, não teria como você trazer todos aqui dentro de um estúdio, até porque eu estou orando a Deus, né, para que ele me dê um avião. Um avião. Você não sabe pedir a Deus, não? Quando pedir, pede com autoridade. Quando você pedir, não pede coisa pequena, porque o nosso Deus, ele é grande. O nosso Deus é poderoso. Ele mostrou para mim 2 aviões. Eu não sei se é. Talvez você está falando assim, deve ser um avião de brinquedo. Não, querido. Foi um avião e eu viajei muito para os Estados Unidos. E ali tinha muita água com gás para a sua vida. Vamos ouvir agora os levitas da casa do Senhor. Irmão Abel, diácono Abel. O jovem se encontra por aí, varando de Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Abra a boca, profeta. Ao teu lado, na pedra, olhando os pregos e a multidão sente um grande vazio no seu coração. Pegaram o mestre, deitaram sobre a cruz, abriram seus braços, não viram sua luz. Juntaram seus pés, chamaram o carrasco e ele chegou. E ao lado do mestre se agachou e o martelo subiu, sobre os pregos desceu.
estava pregado no mundo à luz. Nenhum gemido sequer soltou. Todos tinham em seu rosto a marca da dor. Seu sangue jorrando, batendo no chão. Viu em todos os homens, a homem, a ingratidão. Mas não tirou, pediu ao Pai perdão e o Pai perdoou. Rendeu o seu espírito e chorou. Sua cabeça tombou, sobre o peito caiu, e morreu. No silêncio, nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou, tem alguma coisa errada. A tumba vazia, ela não se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava caída, meu mestre já tinha voltado à vida. Onde está o meu mestre? Estava Maria, quem o escondeu? E uma voz conhecida, Maria, se fez ouvir. Quem procura Maria? Eis-me aqui. Ao teu lado estou vivo, eu estou vivo, Gravação dos viva 12 Allan Kardec profetas. morreu, mas eu estou vivo. Buda morreu, mas eu estou vivo. Padre Cícero morreu, mas eu estou vivo. Aristóteles morreu, mas eu estou vivo. Viveta. Quem tá vivo, adora ele aí. Amém. Agradeço a oportunidade de vocês. Amém. Ô Ismael, permanece aí, irmão Ismael. Quero falar com você. Eu conversei muito com a sua irmã, mas com você nunca conversei. Ismael, qual é a sua idade, Ismael? Eu tenho 13 anos. Você está estudando, está bem no colégio, nas matérias? Tô bem. Tá bem mesmo, Ismael? Você falou meio triste aí, barão. Não, tô bem. Ô, glória. Amém, barão. É isso aí, Ismael. Deus te abençoe a tua vida, deixa Deus trabalhar. Esse louvor é tremendo. Deixa Deus, tá? Deixa Deus trabalhar. Ele tá na frente, tá bom? E fica com Deus, queridos. Estamos juntos, em nome de Jesus. Estamos orando em favor da vida de vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir agora, queridos. Deixa eu ver quem nós temos aqui. O jovem não veio, né? Então eu vou chamar aqui o diácono Abel para estar orando, perdão, o diácono Gilberto. Eu faço maior confusão. É a idade, né? Velho é assim mesmo. Salve meus irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Me comparou bem, pastor.
Amém. Me comparou bem. Com um profeta de Cristo, eu fico satisfeito. Senhor, entro na sua gloriosa direção, Pai, para te pedir perdão por tudo, em pensar, em falar, em olhar, Senhor. Senhor, te entrego o pastor Joel nas suas mãos, Senhor. Senhor, que o Senhor fortalece ele, dobra a sabedoria, Pai. Pai, também entrego essa rádio, esse site nas suas mãos, Senhor, que ele é do Senhor. É que eu te peço e já te agradeço, Senhor. Em nome do Pai e do Filho, Espírito Santo. Amém. Amém, pastor? Ô, glória, né? Maravilha. Maravilha. Diácono Gilberto está ligadinho no céu, né? Deus está trabalhando forte. E nós amanhã, em nome de Jesus, estaremos recebendo a empresa aqui que vai estar trazendo o nosso site. Eu já avisei algumas vezes que está pronto, mas não entregaram. Vai ter que nos ensinar alguma coisa. E eu tenho certeza, sábado amanhã não, sábado dia, Gilberto? 9. Dia 9, nós estaremos fazendo já um programa bem distante aqui do estúdio. Nós fomos convidados ali para fazer um evento, um louvorzão. E lá nós iremos em nome de São Jesus, permitindo Deus, é claro, né? Porque se Ele não mandar, não permitir, nós não chegaremos. Por isso que nós estamos aqui, para falar de Jesus. Querido, nós temos aqui a diaconisa, não é isso? Deixa eu ver melhor aqui, que a minha visão aqui está muito curta. Missionária Edneia, irmã Risalva, diaconisa Risalva, e temos também aqui a missionária Quitéria. Eu não posso esquecer desses homens, dessas mulheres, desse povo de Deus, para trazer a palavra nesta noite. Significa que nós temos que estar preparados para a guerra, porque nós estamos em guerra. Os inimigos nas nossas almas têm se levantado muito forte contra a minha vida, mas eu não desisto, eu persevero na fé e permaneço de pé, porque o segredo é permanecer de pé e não acompanhar o vento. Porque se você acompanhar o vento, uma hora o vento vai parar. E aí nós podemos se perder. Então eu estou de pé, erguido pela fé. E até que Deus tenha nos abençoado. Eu vou chamar a missionária Edneia. A senhora missionária tem 12 minutinhos, tá bom? E depois a irmã Quitéria tem mais 12 minutinhos, depois a Risalva. Irmã Risalva, amém? Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Hoje, sexta-feira, 1º de agosto, eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, todos os nossos ouvintes, por onde o Espírito Santo de Deus levar nossas vozes, as palavras, sejam abençoados, sejam revestidos da paz do nosso Deus. Eu quero cantar um louvor. Antes de cantar esse louvor, eu quero dizer a todos nós, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Aleluia. O hino da harpa de número 5 nos diz: Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo me voltar. Desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo
tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino do Pai a promissão, 70 alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Eu quero falar uma palavra que se encontra em Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, no verso 4, nos diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O que seria de nós sem Jesus, que desde o princípio ele esteve com o Pai, ele estava com o Pai, e o Pai disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E antes disso, também eu quero ressaltar a palavra dizendo: o Pai olhou dos céus e viu a terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas, e Deus manifestou o poder dele em concordância com o Filho, e eles foram agindo em toda a construção do universo. E desde lá veio acontecendo essa grande existência, a construção desse imenso teto sobre nossas vidas, querido ouvinte, chamado céu. Esse casarão que nós moramos. Onde você está agora? Brasil, fora do Brasil, no lugar que você escolheu. Quando você ouvir essa mensagem, eu convido você a olhar para o céu. Imagine esse teto azul. Às vezes está com nuvens escuras, nuvens claras, às vezes está estrelado, às vezes ele está de bronze. É um dia de angústia, é um dia de tribulação. Mas nós todos estamos debaixo desse imenso telhado chamado céu. E desde lá alguém veio escrevendo a história dessa existência. E Paulo nos chama a atenção quando ele escreveu ali a carta aos Romanos: tudo que foi escrito é para o nosso ensino. O que é algo ensinado? É algo para ser praticado, é algo para ser memorizado. E nós todos, ou você que ainda não lê a Bíblia, ou você que não tem interesse em ler as Escrituras, eu convido você, se você não tem ânimo, ore a Deus, peça para Deus. Espírito, alma e corpo sejam visitados agora, nessa mensagem dessa noite. Que a unção do Espírito Santo de Deus, como o hino que a gente cantou do lado de cá, visite você, gerando vontade de ler a palavra, gerando vontade de conhecer a Jesus, porque tudo que foi escrito ficou para o nosso ensino, e toda a Escritura apontava para Jesus Cristo, e Jesus é o nosso Salvador. É por causa de Jesus Cristo que nós estamos nessa rádio, é por conta dessa grande benevolência do Pai, que quis mandar Jesus na terra através de Maria. Ele é, ele foi, ele está, ele sempre existiu, ele é a palavra, ele é o ensino, ele é o cumprimento de toda a profecia. E é ele quem diz em João 14, não se turbe o vosso
vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Se você crê em mim, você vai ler as Escrituras, porque desde o princípio está escrito de mim. Desde Gênesis está escrito de mim. Quando chega lá no Apocalipse, ele diz: eu sou a estrela da manhã. Querido ouvinte, receba a unção do Espírito Santo de Deus, visitando você, quietando o seu coração, quietando a sua alma, que gere sempre mais vontade de conhecer a Jesus, para que tenha um coração comprometido com esse amor, para que tenha um coração comprometido com esses ensinos, para que tenha o seu coração, o seu espírito, a sua mente, a sua psique comprometida com as Escrituras. Porque para seguir a Jesus, sem o conhecimento das Escrituras, é muito difícil. É muito difícil. Essa rádio, ela tem o nome de Evangelizando Nações. E essa mensagem é de evangelismo. Essa mensagem não está te apedrejando, não está chamando você disso, você daquilo. Está convidando você para entrar no aprisco onde o pastor que reina se chama Jesus Cristo. É Ele quem diz: não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também nas Escrituras, crede no Pai, crede no Espírito Santo de Deus. É Ele quem diz: crede em mim, porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu a mim, E essa fala minha agora é toda referente a Jesus. É como Jesus falando: o Pai amou o mundo de tal maneira que deu eu para todo aquele que crê em mim, não pereça, mas tenha vida eterna. E você crendo em mim, o seu coração não se turbará. E passe você o problema que passar, dia de tribulação, o céu, o telhado de bronze escuro. Ele disse: se você estiver crendo em mim, você estará em paz, porque a bênção virá. Hoje o teu céu, querido ouvinte, pode estar de bronze, pode estar turbado, mas amanhã ele pode estar estrelado. Creia, acredite nesse Deus que anunciamos nessa rádio. Confie no Pai. Você lendo, você vai aprender, você vai praticar e você assim vai receber a sua bênção. Assim você vai receber a sua vitória. Assim você vai se alegrar com o Pai Celestial. Deus me revela uma cesta de frutos frescos que está sendo oferecido nessa noite a você, querido ouvinte. Oh, amor do Pai, amor de Jesus, amor do Espírito Santo de Deus, amor das Sagradas Escrituras, visitando cada um de nós nessa sexta-feira, 1º de agosto. Estamos vivendo no Brasil e no mundo uma imensa tribulação. Dias difíceis, dias estreitos, dias de dificuldade, dias que nos convida a perseverar na oração e na leitura da palavra. Saiba que sem estar no conhecimento das Sagradas Escrituras, fica mais difícil ainda. Fica muito difícil. E assim eu convido você a se envolver com as Escrituras segundo esse versículo que está em Romanos 15, verso 4. Tudo que foi escrito é para nosso ensino, é para o nosso proveito. Eu abençoo você, profetizando que você queira cada vez mais ler as Escrituras, para que você tenha o seu coração mais feliz na terra. Passe o que passar, alcance a sua bênção, porque em todas as promessas feitas pelo Pai para as nossas vidas tem o seu sim, tem o seu amém. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Amém, glória a Deus. Diaconisa Risalva. Nunca mais esqueci, Diaconisa Risalva.
12 minutinhos para a senhora, amém? Amém, glória a Deus. Vou deixar a palavra, porque a gente tem que ser obediente ao nosso pastor, né? A ovelha tem que ser obediente. Porque quando diz é para louvar, é para louvar, é para ler, a palavra é para ler, horário é horário, porque diz a palavra, temos de estar na casa do Senhor, sendo obediente e reverente. Glória a Deus. Assim eu salvo toda a igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu olhar aqui a hora. Amém. Vou deixar a palavra que se encontra em Gênesis, no capítulo 27, no versículo 19, que fala sobre José. Lá vem aquele sonhador, dizia uns aos outros, e agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será do seu sonho. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhes tirem a vida. E acrescentando, não derrame sangue. Joguem naquele poço no deserto, mas não toque nele. Glória a Deus. Assim eram os irmãos de José, ficaram chamando ele de sonhador, porque José sempre realmente sonhou, mas foi sonhos, eram visões de Deus que enviava para José. Quando ele disse que estava ali os peixes e dos irmãos, e ele estava dele no meio, dos irmãos se encurvavam para ele, está dizendo que aqueles irmãos iam se curvar mesmo para ele, porque ele ia ser alguém na vida, como ele foi. Né? José foi escravo, José foi jogado no poço, José foi vendido, foi batido, massacrado, mas José venceu, porque ele tinha temor a Deus. José nunca deixou de temer ao Senhor Jesus. A esposa também ali, de coisa de Potafar, fez o que ficava se dando para ele, para que ele viesse a pecar, mas ele não caiu na tentação. Ele era um homem digno, não caiu na tentação dela. Como ela não conseguiu, fez o que? Levantou falso testemunho a ele. E ali ele foi para a prisão. Mas lá dentro daquela prisão ele só fez coisas boas. Por isso que ele foi resgatado. Porque aquele padeiro lembrou dele, para ele vir distinguir o sonho que ali o rei estava querendo. Que ninguém viu, todos os profetas de todos os lugares, e ninguém ali sabia definir aquele sonho. Então veio José e definiu aquele sonho, que eram as vacas magras e as vacas gordas. E ali ele foi solto. Dali tiraram ele do cárcere, né? Que ele estava ali preso. Mas Potifar era oficial do faraó, era um capitão da guarda, era um homem grande, temido. Mas José respeitava muito ele, e ele também gostava de José, porque ele via que José era um homem sério. Ele não era um qualquer um. Mas ali, quando Rubens foi o menos que fez algo, foi que não deixou que os seus irmãos matassem. Imaginava ele também podia fazer. Só porque ciúmes, inveja, olha o que o ciúme e a inveja faz. Leva até a morte. Às vezes eu digo para minha filha, fulano está fazendo inveja. Assim, não, é porque quando a gente tem uma coisa boa, os outros querem também. Eu digo, isso não existe. Se eu compro uma caneta, aquela pessoa compra igual. Se eu compro uma meu, outra compra igual. Isso é inveja. Não é dizer que é bom gosto, não. A gente tem que saber. Deus não se agrada de uma coisa desse, principalmente de um filho dele.
e o servo dele. Então, aqueles irmãos eram desse jeito, por causa de uma túnica. Porque o pai gostava mais de José. Porque o pai mandava José vigiar os seus irmãos, porque seus irmãos só faziam besteira. E ali ele ficava com raiva. Porque José, o pai confiava de José. Como a gente tem nossas pessoas para a gente confiar. Nós também não devemos contar tudo a todo mundo. Só devemos contar a Jesus os nossos segredos, o que a gente quer fazer, o que a gente está pensando. É a conversa entre a gente e Deus. Porque às vezes quando a pessoa ali já sai para outra, até se é algo que a pessoa quiser construir, falar, às vezes aquela pessoa vai na frente e já faz. Então, dentro do nosso quarto e conversar com Deus. Melhor ainda, em silêncio, porque Ele nos ouve. Porque se a gente tiver abreviado também para escutar e ler, para que ninguém venha ouvir a nossa conversa com Deus. Porque só Ele é que pode fazer as coisas que nós pedimos, que nós almejamos. Só Ele é que pode fazer, porque é digno de toda a honra e toda a glória que seja dada para Ele, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, Senhor, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, né? Desse jeito aí. Vamos ouvir agora a missionária Quitéria, em nome do Senhor Jesus. Missionária Quitéria, fazer aquilo que Deus tocar no seu coração. Amém? Amém. A paz do Senhor, pastor. Tem um pouquinho de luz, pastor. Tem 12 minutos. Amém. Aproxima mais um pouquinho, tá? A voz não baixa. Amém. Amém. Isso, mulher de Deus. Graças a Deus é por mais uma vez estarmos aqui na presença do Senhor, né, adorando a Ele. Só Ele merece ser adorado. O nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é soberano, Ele é maravilhoso. E eu vou deixar aqui uma palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 11, e o versículo 25, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Então nós vemos aqui, né, a palavra do Senhor, que Jesus, ele fala que ele é a ressurreição e a vida. Quando ele estava ali, né, em meio a uma situação em que Lázaro, ele havia morrido, né, já havia 4 dias de morto. E então, quando Jesus chega ali, onde Marta e Maria estão, elas ali ficam, né, tristes, porque o seu irmão havia morrido, elas estavam ali com o coração angustiado, elas estavam abatidas, né, tristes pela perca do seu irmão. E Jesus chega ali para controlar, né, aquela família que estava ali. E quando Jesus chega, que Marta diz para o Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus ele fala para Marta que o seu irmão, ele há de ressuscitar. E Marta ali, ela coloca uma dúvida no seu coração, pois ela no momento, ela disse, Senhor, eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Mas Jesus, ele diz, né, eu não,
eu não tinha dito, né, que se creres verás a glória de Deus, pois Jesus, ele já sabia, né, que o milagre ali ia acontecer, né, e que o nome dele, o nome do Senhor seria glorificado ali naquele momento. E quando Jesus, ele fala que ele é a ressurreição, e ele é a vida, né? Nós vemos que Jesus, ele ressuscita, ele morreu, no terceiro dia ressuscitou, né? Está no céu, e ele está intercedendo por nós, né, ao Pai. Ele está intercedendo ao Pai por nós. E Jesus, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Cada quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando Jesus fala, né, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, ele está dizendo, né, que o corpo, né, ele pode, né, morrer, o corpo morre, né, mas nós temos um espírito que, se estamos em Cristo Jesus, né, esse espírito, ele vai viver eternamente ao lado do Senhor Jesus, né, a nossa alma. Ele nos deu um fôlego de vida, o Senhor nos deu um fôlego de vida para nós adorar Ele, né, para nós engrandecermos a Ele. Só Ele merece ser adorado, né? Quando Ele diz, ainda que esteja morto, viverá, né? Porque quando nós vemos aquele que não conhece ao Senhor Jesus, aquele que não serve a Deus, quando morre, não terá essa vida eterna, né, com Cristo. Então, mesmo que aqui no mundo nós venhamos, né, a perder, né, pois o inimigo, ele pode a vida ou ceifar a vida de alguém, mas mesmo que aquela pessoa esteja em Cristo Jesus, ele pode matar o corpo, mas a alma não, né? Pois aquele que está em Cristo Jesus, ele vive eternamente. Quando Jesus, ele fala, ainda que esteja morto, viverá, né? Porque vai viver eternamente ao lado do Senhor Jesus. Sabemos que aqui no mundo tudo passa. Sabemos que aqui no mundo o ser humano, ele nasce, né, cresce, envelhece, morre, uns morrem antes de ficar velho, e a vida é desse jeito. Mas enquanto nós temos vida, nós temos um fôlego de vida aqui na terra, esse fôlego nós devemos usar para adorar ao Senhor, para engrandecer o nome dele, porque ele merece ser adorado. Ele já fez por nós aquilo que nós não podíamos fazer. O Senhor, ele pagou um alto preço, um preço de sangue. Ele fez por nós, pagou um preço que ele não merecia, um sacrifício que ele não merecia, né, sofrer tanto a ponto de morrer. Pois Deus, ele teve um amor tão infinito para conosco, a ponto de dar o seu único filho para morrer por nós. Por isso que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E que nós possamos estar a cada dia na presença dele, exaltando o seu santo nome, engrandecendo a ele, né, em todo o tempo. Pois nós temos 1000 razões para engrandecer a esse Deus, para adorar a ele por tudo que ele tem feito em nossas vidas, pois ele é quem nos guia, ele é quem nos sustenta, ele é quem nos guarda, nos protege, né? Quando na sua palavra ele fala, que fala, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ele é o nosso socorro presente na tribulação, na hora da angústia, ele é quem nos guarda, ele é quem é tudo em nossa vida. A palavra do Senhor diz que não cai uma folha da árvore se Deus não deixar, né? Ele é quem permite, tudo acontece pela permissão de Deus, tudo é permissão de Deus. Muitas das vezes acontece algo em nossas vidas
que às vezes nós paramos para pensar por que aquilo acontece, né? Muitas das vezes o Senhor ele permite que passamos por determinadas situações para nós chegarmos mais perto do Senhor, pois nós necessitamos, né? Nós necessitamos de estar cada dia perto do Senhor, de estar na presença do Senhor, exaltando a Ele. E muita coisa que acontece em nossa vida é para o nome do Senhor ser glorificado em nossa vida. Quando nós buscamos a Ele, quando nós chegamos mais perto do Senhor, né? Então, a nossa vida espiritual, ela fica, né? Mais elevada. Sabemos que nós devemos estar perto do Senhor a cada dia. A nossa vida espiritual, ela deve estar a cada dia, né? Sendo edificada. Quando nós buscamos ao Senhor, nós somos edificados, né? Pelo Senhor Jesus. Pois sabemos que Ele é a rocha firme. Ele é a rocha inabalável. É a rocha que nós devemos estar firmados no Senhor Jesus. Pois Ele deu a sua vida para que nós estivéssemos, né, na sua presença, para que nós tivéssemos o direito de vida eterna. Né? Pois quando Ele diz que eu sou a ressurreição e a vida, porque Ele é a vida. Ele é o pão da vida,